Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que honra, que bênção, que maravilha podemos compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E eu quero orar com você para que Deus nos conceda a graça de entendermos o que Ele tem para nos dizer, para que o Espírito Santo fale com o seu coração, assim como tem falado com o meu nessa palavra. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, conhecimento, que Deus ajude você a se reerguer nesse mundo em que nós estamos vivendo, onde tantas notícias ruins chegam a todo momento, daqui, de lá, de acolá. Que nós sejamos, de alguma maneira, pela misericórdia de Deus, não pelo nosso próprio mérito, mas pela misericórdia de Deus, nós sejamos poupados de catástrofes, que nós possamos ser poupados de coisas que acontecem no dia a dia, que trazem tanta tristeza a tanta gente. Que Deus nos ajude, nos livre do mal. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, esse é o dia que o Senhor fez, e é por isso que nós queremos nos alegrar nele. Ainda que haja acontecido alguma coisa em nossas vidas, ó Deus, que tenha nos feito ficarmos tristes, ó Deus, nos sentimos desamparados, ó Deus, que hoje pela manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovaram nas nossas vidas, essa mesma misericórdia nos encha de alegria, ó Pai, ainda que o choro tenha durado uma noite, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha pela manhã e nos faça ver a vida com outros olhos. Ajuda-nos agora na ministração da sua palavra, que ela traga esse ânimo, ó Deus, esse recobrar das energias em nossas vidas. Nós oramos assim, gratos, em nome do Príncipe da Paz, em nome do Cordeiro de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Juízes, no capítulo 16, a partir do versículo 17. É a história de Sansão, que todos nós conhecemos, não é? Não precisa ser cristão para conhecê-la, mas eu vou ler alguns versículos para que alguns detalhes venham até a nossa mente. Versículo 17 do capítulo 16 de Juízes. Por isso Sansão contou a Dalila o seu segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou a seguinte mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Aí os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas presta atenção nesse versículo agora, o 22. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Glória a Deus. Eu vou começar falando de um assunto, depois eu faço o link com a história de Sansão. Há pouco mais de um ano e meio para ser mais exato, eu fui ao hospital da Unimed em Araras logo de manhãzinha para receber a triste notícia de que meu pai havia falecido durante a madrugada.
E eu quis ver o corpo que eu tinha deixado com vida há cerca de 9 horas. Eu havia deixado lá com vida, e quando voltei ele não estava mais vivo. E aí uma enfermeira nos levou, a mim e ao meu irmão, até um quartinho nos fundos do hospital, onde ele havia sido colocado. Quando eu me deparei com aquela cena, com aquele corpo deitado numa maca e coberto por um lençol, mais uma vez eu constatei o fato de que a vida é muito curta. E por ser curta, ela precisa ser bem aproveitada, bem vivida. O corpo estava lá, mas não havia mais vida nele. A gente precisa entender algumas coisas que a gente não gosta de entender. É que corpo e vida têm ligação. Mas a vida não depende do corpo para existir. O corpo é que precisa da vida para funcionar. A vida continua sem o corpo, mas o corpo não funciona sem a vida. O corpo volta ao pó, mas a vida, o fôlego de Deus, o sopro de Deus, que nos fez alma vivente, volta a Deus. Paulo diz que os mortos em Cristo Jesus um dia vão ressuscitar, mas não mais com aqueles corpos que foram enterrados ou cremados, ou seja lá qual seja a forma que tenha sido descartado. Serão corpos muito diferentes, muito melhores, corpos especialmente desenvolvidos por Deus, para abrigar nossos espíritos em condições que esses corpos aqui de agora não suportariam. Então, naquele momento que eu vi meu pai em cima daquela maca, aquele corpo que não era mais o meu pai, eu dei um adeus a um tipo de corpo que eu nunca mais veria. Como o texto de Gênesis mostra, nós não lemos, mas você conhece um pouquinho, Deus criou primeiramente um corpo do pó da terra. Mas esse corpo não passava de um boneco de barro inerte, sem movimentos. Um corpo que tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha mãos que não pegavam, tinha pés e pernas que não se moviam, que não andavam. Não existia nenhuma função neurológica em funcionamento naquele boneco de barro. Foi preciso que Deus lhe soprasse nas narinas o fôlego de vida, porque a vida vem de Deus. Jó 27, versículos 3 e 4 dizem: enquanto eu tiver vida em mim, diz Jó, enquanto o sopro de Deus estiver em minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Isaías 42, 5. O Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Então, gente, vida, segundo a Bíblia, tem a ver estritamente, única e exclusivamente com Deus. E Deus criou as coisas, plantou lá no Éden a árvore da vida. Ela está no primeiro livro das Escrituras Sagradas e no último também. Portanto, ela abre e fecha a história. E é preciso que fique bem claro, para quem quiser ouvir, se permitir ouvir, que Deus não proibiu e nunca proibiu ao homem de comer da árvore da vida.
Ao homem foi proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comessem, a vida lhes seria tirada. Então, a grande pergunta que as pessoas fazem, mas Eva comeu do fruto, deu para Adão comer, eles morreram. Na hora não. Fisicamente não. Agora eu pergunto, será que não morreram de outra forma? Na minha humilde opinião, eles morreram sim no momento em que comeram do fruto proibido. Não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Aí eles morreram. A vida deles acabou ali. A vida que Deus planejara para eles nunca mais foi a mesma. Na verdade, o que Deus queria é que eles escolhessem a vida ao invés da morte. Deus quer que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Deus nunca quis que você ou que nós fôssemos emocionalmente instáveis, psicologicamente fora da casinha, espiritualmente desligados. Isso que muita gente chama de vida, na verdade é uma sombra da verdadeira vida que Deus quer que nós tenhamos. É só olhar para o jardim que Deus criou para ver o quanto de vida Ele deixou lá, Ele colocou lá. Vocês podem comer de praticamente todas as árvores que tem aí, menos uma. Centenas de árvores frutíferas, incluindo a árvore da vida, e somente uma proibida, pois foi dessa uma que eles quiseram provar. Então esse negócio de que Deus fica proibindo tudo, e que as pessoas que não conhecem a Deus dizem que isso não é vida, ser crente é muito chato, não pode isso, não pode aquilo, não pode... É a vida do não pode, não é? Deus, Ele não fica proibindo a gente de fazer as coisas, não é verdade isso. Pelo contrário, Deus quer que você viva, e é por isso que Ele diz para você não provar de certas coisas, porque essas coisas é que lhe causarão a morte, é que lhe impedirão de viver a vida, é que causarão morte emocional, morte psicológica e em alguns casos até a morte espiritual. Acontece que uma vez que a gente prova do fruto proibido, aquilo que até então era permitido se torna proibido. Assim que Adão e Eva comeram do fruto proibido, a árvore da vida lhes passou a ser proibida. Gênesis 3:22. Vejam que coisa interessante. O ser humano moderno é cheio de problemas emocionais, psicológicos, espirituais. Sempre foi assim, na verdade. Mas é que agora essas coisas estão mais em evidência. Criou-se ferramentas para ajudar no tratamento desses problemas, dessas doenças. A gente queria mesmo a cura, resolver esse problema. Acontece que isso não é nem fácil e nem simples. É muito complexo, dada a nossa própria complexidade. Então a gente tem que conviver com essas coisas, tentando amenizar o máximo possível os sintomas e efeitos dessas doenças. Vejam, você vai ao médico e ele diz o seguinte: você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. E aí você pergunta, mas doutor, não tem cura então? Ele fala, não tem não. O que dá para fazer é ir acompanhando e levando as coisas com remédios. Agora, se você tivesse a oportunidade de escolher entre viver para sempre sem remédio e viver para sempre com remédio, qual você escolheria? Eu sei que a pergunta parece ser idiota, mas não é. A resposta não é.
E foi justamente por causa disso que Deus proibiu o acesso de Adão e Eva à árvore da vida depois que o pecado entrou no mundo. Não haveria como termos uma qualidade de vida, porque teríamos que viver para sempre só na base de paliativos, só na base de medicamentos. Estaríamos fadados a uma eternidade doentes da alma e do espírito, e também do corpo, sem possibilidade de cura. Tem gente que acha que isso é viver, eu acho que não é, e Deus também não. Passar a existência tomando remédio para controlar a ansiedade, para controlar síndromes, para controlar o estresse, para controlar a raiva, para controlar compulsões, para controlar isso, para controlar aquilo, num espiral que nunca acaba, não dá para chamar isso de vida. Na verdade, tem gente que nessas condições pede a morte. Gente doente da alma, dependendo do estágio em que está, fica tão mal que não pensa em outra coisa senão em morrer para se ver livre do seu sofrimento. E não é isso que Deus quer para você. Ele é o Deus vivo dos vivos. Ele quer que você tenha uma vida que você consiga chamar de vida abençoada, vida abundante, sem precisar de remédio para isso. Deus quer que você faça uma escolha que lhe possibilite ter o melhor da vida com um mínimo de esforço. Escolha a vida para que você e seus filhos vivam, diz o Senhor em Deuteronômio 30:19. Se alguém pensa que Deus está interessado em impedir que os seres humanos tenham uma vida boa e agradável, está redondamente enganado. É exatamente isso que Ele quer para nós, que tenhamos vidas boas, agradáveis, vidas que valham a pena ser vividas. Eu não acho que a gente necessite ter propósito para tudo na vida. Não acho que você precisa ter propósito para tudo na vida. Eu acho que a gente precisa ter o propósito de viver. E de viver bem consigo mesmo, de viver bem com as suas escolhas, com as nossas escolhas, de viver bem com o que tem, ou com o que temos. Tudo o que nos rouba isso, faz mal para as nossas vidas. Em Ezequiel 33:11, Deus, através do profeta, diz que não tem prazer na morte dos ímpios, mas que o prazer dele é que esses ímpios voltem dos seus maus caminhos e vivam. E a gente precisa entender que a conotação de ímpio no Velho Testamento é diferente da conotação do Novo Testamento. No Velho Testamento, ímpio era gente do povo de Deus, que se afastava de Deus, que não vivia segundo a palavra de Deus, mas que podia voltar quando quisesse, e seria muito bem aceito. Então, o que Deus estava falando através de Ezequiel? Deus está falando assim: olha, eu não tenho prazer nenhum em ver vocês sendo destruídos por problemas emocionais, psicológicos. O meu prazer é que vocês saiam disso para poderem viver. É por isso que Deus diz o que diz em João 3,16. Lá está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus pede que a gente escolha a vida, por que vamos optar pela morte? Não faz o menor sentido. Tudo que diz respeito a Deus tem a ver com vida, e nunca com coisas que impeçam alguém de viver a vida. Jesus disse isso para Marta em João 11: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá jamais, não morrerá eternamente. Você acredita nisso, Marta? Você que está me assistindo, me ouvindo, você acredita nisso? E agora eu vou para a história de Sansão. Ditas essas coisas, vamos falar um pouquinho de Sansão rapidamente. Às vezes a gente se permite chegar ao fundo do poço. A gente deixa a vida escorrer pelos dedos, pelos vãos do dedo, mas isso não significa necessariamente o fim.
Vejam a vida de Sansão, por exemplo. O que aconteceu com ele e como foi o desfecho da sua história nas mãos do Senhor. Ele foi um homem extraordinário, infelizmente não do ponto de vista de caráter, mas do ponto de vista do poder que ele tinha do Espírito de Deus, que tinha um vínculo com ele por causa do voto feito com a sua mãe. Então, ele tinha aquela força descomunal que o Senhor liberava através dele em determinadas situações. Agora, apesar desse poder todo que ele tinha, ele não era o que se pode chamar de um crente substância, um crente de respeito. Ele queria viver, mas não do jeito da vida abundante, sim do jeito da morte alucinante. Sansão gostava de viver perigosamente, ele gostava de brincar com fogo, e um dia ele acabou se queimando. O cabelo de Sansão era algo bastante significativo. Eu não sei bem o que é isso, porque eu não tenho muito cabelo, né? Mas eu gostaria de ter. O cabelo não era a fonte da força de Sansão, mas era a conexão com a fonte da sua força. Enquanto ele o mantivesse, Sansão teria autoridade de Deus e poder sobre os inimigos de Israel. O cabelo de Sansão era como aquela extensão, aquele cordão de força que a gente usa num equipamento para ligá-lo na tomada. Então, quando Sansão teve o seu cabelo cortado, seus inimigos puderam vencê-lo facilmente, porque ele perdera a sua autoridade em virtude da conexão com a fonte do seu poder ter sido rompida. O cabo foi tirado da tomada. O cabelo de Sansão fazia o papel disso, de um cabo de força, que alimenta o dispositivo quando ligado na tomada. Uma vez fora da tomada, o dispositivo não funciona. Tem um teclado aqui, vários, se tirar da tomada não serve para nada. Não faz som, não dá para fazer quase nada com ele. Pelo menos eletronicamente, nada. Então, o aparelho ele precisa ficar ligado na tomada se a gente quiser usar. Gente, a história de Sansão está registrada aqui para nos lembrar, entre tantas coisas, de um tempo quando eu e você tínhamos autoridade espiritual e que por ter essa autoridade, já que estávamos ligados à tomada, à energia, tínhamos também o poder para suportar e vencer qualquer ataque do inimigo, qualquer falácia do inimigo. Mas, assim como na vida de Sansão, talvez na sua vida tenha acontecido alguma coisa e, entre aspas, o seu cabelo tenha sido cortado. Isso é, a sua ligação com a fonte de força foi interrompida, e quando isso aconteceu, você passou a ser objeto da manipulação do inimigo, um brinquedinho nas mãos do diabo. E deixe-me fazer um parênteses aqui, não estou falando de perder a salvação, de perder a vida eterna, que fique bem claro isso. Eu estou falando de nos tornarmos um joguete nas mãos do diabo, e ao mesmo tempo ficarmos com aquela interrogação na cabeça: cadê a tal da vida abundante que Jesus prometeu? Você nem se deu conta, assim como Sansão também não se deu conta, de que o Espírito do Senhor, não estava mais operando na sua vida, porque você estava desligado da tomada. Agora, essa história de Sansão e tantas outras da Bíblia, elas mostram um lado de Deus, aquele lado de Deus que lida com a nossa insensatez,
com a nossa estupidez, com a nossa precipitação. O Deus verdadeiro é o Deus das segundas, terceiras e quartas chances. Na verdade, Ele é o Deus de quantas chances forem necessárias para nos fazer entrar nos eixos novamente, porque Ele é o Deus da vida, Ele quer que a gente tenha vida. Se você, à semelhança de Sansão, teve o seu cabelo cortado, a sua conexão com Deus interrompida, e isso fez você perder a sua força, eu quero dizer para você que você pode tê-la de volta. Tudo o que você tem que fazer é deixar Deus trazer de volta, trazer você de volta ao ponto onde você se perdeu. Lembram-se de Jonas? Deus manda ele pregar em Nínive. Eu não quero pregar em Nínive, eu não vou pregar em Nínive, eu vou para o outro lado. Deus poderia tê-lo deixado fugir e levantado um outro profeta para pregar em Nínive, mas não fez. Por quê? Por capricho, só para provar que Ele é Deus e quando Ele manda a gente tem que obedecer? Não! Deus sabe que quando nós nos desligamos dele, a gente se perde, as forças se acabam, o desânimo toma conta, a vida fica insuportavelmente sem sentido. E é por isso que Ele fez com que Jonas voltasse e pregasse em Nínive, para o bem espiritual e emocional do próprio Jonas. Porque desligados de Deus a gente definha. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele ofereceu uma certa resistência a Dalila por um tempo, mas eventualmente acabou se entregando ouro e contou a ela qual era a conexão com a força, com a fonte da sua força sobrenatural, sobre-humana. Esse deslize lhe custou muito caro. Os filisteus fizeram 3 coisas com ele: o prenderam, furaram os seus olhos e o puseram para girar um moinho na prisão. É isso que acontece quando nós brincamos com fogo e saímos queimados. Ficamos presos, ficamos cegos e somos moídos pelo jugo do diabo. Só que a história não termina aí, graças a Deus. Com Deus a história nunca termina com a vitória do diabo sobre os filhos de Deus. Nunca. A coisa ali muda de figura. Mesmo que o pior nos aconteça, mesmo que a gente fique um tempo desligado de Deus, mesmo que a gente tenha o nosso cabelo cortado, Deus não nos entrega de mão beijada, não. Deus tem um negócio com a gente que o diabo não pode quebrar, que o diabo não pode estragar, que o diabo não pode frustrar. E essa ligação, essa aliança que Deus tem conosco, por causa de Jesus Cristo, é a nossa salvação. Por quê? Porque Deus é aquele que faz o nosso cabelo crescer. Ele faz o cordão da força ser novamente injetado na tomada. Ele nos faz voltar à vida quando parece não haver mais nenhuma condição de fazê-lo. E Sansão colocado é chamado para uma festa onde eles vão tirar mais uma com a cara de Sansão naquele estado, e ele pede para ser colocado entre 2 colunas de sustentação do templo de Dagon. E ele faz uma última oração, e naquela oração a conexão com o Senhor é restabelecida, porque os cabelos de Sansão haviam crescido. O Espírito do Senhor toma conta de Sansão mais uma vez, uma última vez, e ele acaba com a graça dos filisteus. O propósito dessa palavra de hoje é que você sinta as suas forças voltando, como se aquilo que foi interrompido na sua comunhão com Deus tenha sido restaurado, como se o seu cabelo que foi cortado tenha crescido novamente. Deus está dizendo que Ele quer e vai restaurar a sua esperança, o seu ânimo, a sua fé, o seu amor pela vida. Deus é vida, e estar conectado com Ele é receber vida dEle. Nunca se esqueça disso. É sempre possível se reconectar com Deus. Se é vida que você quer, você não vai encontrar em nenhuma outra fonte, senão nele. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Fique ligada no Senhor, fique ligado no Senhor e receba dele a vida abundante e a vida eterna que só Ele tem para lhe dar. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.